Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? É uma honra estar aqui, agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, versículo de número 8. Nesta noite, eu quero falar sobre um homem chamado Estevão. Quero colocar como tema dessa mensagem: sigamos o exemplo de Estevão. Encontraram? Diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Agora pule lá para o capítulo 7, versículo de número 51. Atos 7, 51 a seguir. Estevão disse: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isto, adormeceu. Bem, amados irmãos, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele morreu pela causa do Evangelho. Ele morreu pela causa de Cristo. E muito mais do que isso, ele morreu pelo seu Deus. Ele morreu por Jesus Cristo. Estevão era um homem que fazia a diferença no mundo em que vivia. Estevão era um modelo de cristão, um modelo que eu e você devemos nos espelhar, devemos seguir. Estevão, ele tinha muitas qualidades, e dentre essas muitas qualidades, eu quero destacar 3 nessa noite, apenas 3. E a primeira delas é que Estevão era um homem cheio da palavra de Deus. Preste atenção, eu quero que na tua casa você abra Atos dos Apóstolos, e eu quero que você leia o capítulo 7 de Atos, e você verá um sermão, o maior monólogo que existe nas Escrituras Sagradas, de um homem
que ficou registrado na Bíblia, 53 versículos de sua pregação. Ele, pelo relato que nós vimos, ele descreve todo o acontecimento da história de Israel. Ele começa falando de Abraão e vai até Salomão. Ele diz dos profetas, até chegar em Jesus, o justo, para dizer que os judeus haviam matado e crucificado o justo de Deus. Note que ele, em sua argumentação, em toda a sua argumentação, ele mostra ser um profundo conhecedor das escrituras de sua época. Estevão, ele falou do templo, ele falou da lei, ele subordinou tudo isso em Cristo Jesus. Ele pregou para aqueles homens que eram muitas vezes cultos e conhecedores das Escrituras. Ele era um homem cheio da palavra de Deus. E nós? Somos cheios do quê? Estevão conhecia as Escrituras. E nós conhecemos? Você conhece? Você conhece a Bíblia Sagrada? Jesus, ele disse em Mateus 22, 29, que alguns ali, os saduceus, eles erravam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas Estevão, ele estava embasado nas Escrituras Sagradas, em tudo aquilo que ele disse àqueles homens no Sinédrio, ali naquela reunião em que tentavam incriminá-lo. Vivemos dias em que existem muitas pessoas sendo enganadas. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem o autor da Bíblia. Vão de um lado para o outro, apenas buscando bênçãos, buscando vitória, buscando uma vida melhor. Enquanto a palavra de Deus diz que os vencedores, eles perderam a vida para ganhar, eles perderam o mundo para ganhar a vida. É bem diferente. Estevão, ele era cheio da palavra de Deus. Se você der uma olhada no Twitter, Facebook, nós vamos ver do que nós estamos cheios. O dedo tecla daquilo que o coração está cheio. Nós precisamos conhecer mais Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E como nós conseguiremos? Pela palavra dele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu e você, nós precisamos melhorar. Eu preciso. É por isso que tem tantas escolas. É por isso que pastor Itamar e outros pastores convidam para vir à escola bíblica dominical. Porque é ali que você aprende, é ali que eu aprendo. Eu e você precisamos buscar conhecer a esse Deus e sermos cheios da palavra de Deus. Existem muitas pessoas com medo, muitos cristãos com medo da vida, muitos cristãos com medo do diabo, vivem uma paranoia e não compreendem que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que muitas das vezes Ele torna o inimigo o seu instrumento. Ele usa muitas vezes, mesmo que o inimigo seja alguém incorrigível, alguém que será sempre desobediente, ele cumpre aos desígnios de um Deus bendito e soberano. Tudo está nas mãos desse Deus que eu e você servirmos. Por que medo?
Precisamos conhecer as Escrituras mais. Disse alguém, eu não sei quem, que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. É triste isso. Muitos tiram o sarro dos evangélicos. Até uma música que eu ouvi essa semana no Facebook diz que os evangélicos trocam o X por CH, dizendo o seguinte: são burros. É triste isso. Nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos também entender que a Bíblia, ela é interpretada gramaticalmente. Nós precisamos estudar a nossa língua. Eu preciso, você precisa. Senão nós erramos igual aquele pastor que usou o texto de Oséias 3 e disse que era para ele adulterar com a mulher do seu irmão. Imagina, por compreender errado as Escrituras, eu e você, nós devemos ter em mente que nós precisamos interpretar a Bíblia como um todo. Nós precisamos interpretar a Bíblia sempre olhando para Jesus, para a sua vida, para a sua obra, para a sua graça, para o seu evangelho, para não errarmos. Mas prosseguindo, Hebreus 14, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia, ela não é apenas letra, ela é viva e eficaz. Ela gera vida, ela transforma, ela cura. Primeiro passo para se entender a Bíblia é nascer de novo. É o primeiro passo, para que os seus olhos sejam abertos para as maravilhas do Senhor que estão registradas na Bíblia Sagrada. Antes do novo nascimento, você vai duvidar de muitas coisas, você não vai crer, você vai distorcer muitas coisas, mas após o novo nascimento, Deus começa um trabalhar na sua vida, Ele começa a moldar você no caráter de Cristo, e isso deve te levar a cada dia a ser mais conhecedor de sua palavra. Existem muitas pessoas que distorcem textos bíblicos, outros não creem, outros creem em parte, outros creem, mas não creem em Jesus Cristo. Era o caso dos judeus. Jesus, em João 5,39, ele diz assim: examinai-vos as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus não estava pedindo para eles examinarem as Escrituras. Primeiro passo. Jesus estava afirmando que eles examinavam as Escrituras. Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras, e vocês buscam nelas vida eterna, mas são elas que testificam de mim. E no versículo 40, Jesus diz assim: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Tem muitos que estão buscando na Bíblia muitas coisas diferentes do Criador, buscam fama, sucesso, mas não estão buscando de fato Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que eu e você possamos ler mais, meditar mais, ruminar as Sagradas Escrituras. Que não façamos apenas um passeio pelas Sagradas Escrituras, mas que as Sagradas Escrituras tornem-se algo em que nós demoremos nelas, em que nós queiramos a cada dia ser cheios
de Deus, ser cheios dela. Primeira qualidade que eu vejo em Estevão, ele era cheio da palavra de Deus. Sigamos o exemplo dele. Segunda qualidade que eu quero destacar na vida desse homem é que Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5 diz assim: e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. O que é isso? É ser cheio de Deus. É ser controlado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus e vazio de mim mesmo. É morrer para si mesmo. Foi o que Jesus disse em Mateus 16, 24. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que Jesus fez na cruz? Ele morreu na cruz. E Ele nos convida a morrer com Ele. Ele nos convida a cada dia renunciar o nosso eu, a dizer não para as obras da carne, a mortificar a carne, a mortificar o eu. Mas como isso é difícil nos nossos dias. Como isso é difícil. Não é isso que nós vemos muitas vezes. As pessoas querem fama. As pessoas querem glamour. As pessoas querem receber glória, honra. Querem os holofotes para si. Nós precisamos morrer para o nosso egoísmo. Nós precisamos morrer para aquilo que muitas vezes causa tribulação em nós. Precisamos morrer a cada dia para o pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas na glória celestial adentrará pecadores arrependidos, a pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu preciso me despir do velho homem. Paulo diz em Efésios 4: despojai-vos do velho homem, tomai a nova natureza que é criada em Cristo Jesus. A cada dia eu preciso viver mais a vida de Jesus e deixar a vida, muitas vezes os meus desejos, as minhas vontades, que muitas vezes são a que imperam na minha vida. Eu preciso me deixar despojar disso. Jesus, Ele disse também que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Ele, esse achá-la-á. Nossa, é complicado, né? Você perde a vida e ganha a vida. Você ganha a vida e perde a vida. Mas Jesus, era isso que Ele queria dizer. Para nós, a cada dia, viver mais em prol da obra, mais em prol do reino de Deus, mais querendo Cristo, mais se alimentando daquilo que é de Deus e se desfazendo daquilo que muitas vezes não presta para as nossas vidas. Busque coisas que edifiquem a sua alma, que faça com que você fique alimentado de Deus. Então, Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Olha só o que diz Atos 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador.
O Espírito Santo é Ele que muitas vezes coloca palavras nas nossas bocas. É o Espírito Santo que nos leva a orar como convém. Porque muitas vezes eu não sei o que orar, eu não sei o que pedir, mas Deus, o próprio Deus, que é soberano, Ele com o seu Espírito Santo me leva a orar aquilo que Ele mesmo quer. Até as nossas orações partem dEle. O Espírito Santo. Que mais? Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso com um pecador inconverso, mas faz isso comigo e com você também, sempre que erramos. E o maravilhoso de entender o processo que nós somos filhos de Deus é pelo próprio Espírito Santo. Romanos 8,16, que diz que é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus, porque nós somos guiados por Ele. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ser cheio do Espírito, é você receber da plenitude de Deus. Deus agindo em nós, nos dando forças para aguentar as pedradas dessa vida. Uma outra coisa, ser cheio do Espírito Santo é quando é evidenciado em nós o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Você quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Olhe para essas virtudes. Aí nós vemos o tanto que nós precisamos caminhar. Aí nós vemos que o processo de Deus em nós é a cada momento, é a cada dia, é em cada relacionamento, é onde Deus tem colocado você, é as pessoas que têm ido até você, é os momentos que você tem para servir ao Senhor. É o processo de Deus nas nossas vidas, evidenciando essas virtudes em nós. Porque, entenda uma coisa, irmãos, sem Deus, sem Jesus, nós somos a cada dia fracassados, nós somos maus. Se nós conseguimos operar isso, não é nós que operamos, mas existe um Deus operando através do seu Espírito Santo em nós. É dele que vem tudo isso. É por isso que eu e você precisamos nos abrir para receber isso de Deus. Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é um imperativo. Não é algo que acontece na minha vida hoje e não precisa acontecer mais. Porque quem detém o controle é Deus. Uma outra coisa que Deus faz é dar dons ao seu povo, à sua igreja. E Ele faz isso quando Ele quer, na hora que Ele quer, e usa quem quer. É do jeito dEle. Não sou eu que controlo isso. Não sou eu que manipulo isso. Não sou eu que faço acontecer. Mas é um Deus bendito e santo que ama você, que ama a mim, que ama o perdido pecador, que ama a sua igreja e edifica a sua igreja pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. O Espírito Santo, Ele nos dá capacitação para testemunhar do Evangelho. Testemunhar de Jesus Cristo, é Ele que dá isso a nós. O que mais? Deus, a cada dia, Ele quer ser glorificado
em nós e por meio de nós, por meio do seu Espírito Santo. Olha só que coisa linda aconteceu com Estevão. Estevão, Atos 7,55, diz assim, que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus à direita de Deus. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós viveremos para a glória de Deus. Sigamos o exemplo de Estevão. Sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a segunda qualidade. A terceira e última qualidade que eu quero destacar na vida desse homem chamado Estevão é que Estevão, além de ser cheio da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio de perdão. Atos 7,60. E Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não impute, não atribua a eles esse pecado. Meu irmão, ele estava sendo apedrejado. E a sua última oração é para que Deus não atribua àqueles homens o pecado que eles estavam praticando. As pedradas não conseguiram tirar o amor de seu coração. Não conseguiu tirar o perdão de seu coração. Ele perdoou aqueles homens que estavam apedrejando ele. E muitas vezes nós não perdoamos os nossos irmãos. E muitas vezes nós não perdoamos os nossos amigos, os entes queridos, marido, mulher, filhos. Nós gostamos de dizer que nós somos de Jesus, mas muitas vezes nós não perdoamos. Não agimos como Jesus agiria, não agimos como Estevão agiu. Muitas vezes nós queremos nos vingar, muitas vezes nós desejamos o mal para as pessoas, enquanto que a palavra de Deus diz que é para pagar o mal com o bem. Perdão. Pedro perguntou para Jesus: até quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão no dia? Jesus, depois de Pedro falar até 7, já estava de bom tamanho, né? 7 vezes no dia, o cara pisou muito na bola para eu perdoar ele 7 vezes. Aí Jesus diz: não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Poxa vida, meu irmão. Aí complicou, hein? O que Jesus queria dizer para Pedro? Pedro, é para perdoar sempre. Ele usou uma hipérbole aqui, mas é para perdoar sempre. Estevão perdoou seus inimigos. Jesus disse: se você vier trazer a sua oferta e lembrar que tem alguma coisa para acertar com seu irmão, vá e acerte primeiro com ele, depois deixe a sua oferta. A nossa oferta, muitas vezes, é o nosso culto a Deus. Muitos acham que estão adorando, mas não perdoam. Enganam-se. É preciso perdoar primeiro, para depois adorar. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos coração perdoador. Se você recebeu o perdão de Jesus, se você é um pecador salvo,
perdoado por Cristo, você tem que perdoar os seus irmãos, tem que perdoar as pessoas, tem que perdoar até mesmo os inimigos. Jesus pede para nós amarmos os inimigos. Em Mateus, capítulo número 18, Jesus conta a parábola do credor incompassivo, de um homem que devia 10.000 talentos ao rei, e quando ele foi trazido à presença do rei, o rei quis cobrar a conta, e ele disse: mas eu tenho minha mulher, os meus filhos, o que eu vou fazer? E ele pediu misericórdia para o rei, e o rei então perdoou a sua dívida, e disse para ele ir embora, perdoado. Ele pega um camarada lá fora, que devia 100 denários a ele, e pega o camarada pelo pescoço, e quer fazer o cara pagar a conta, e quer encerrar o cara na prisão. E um dos súditos do rei vê essa cena, e olha lá para o rei e diz: rei, aquele cara que o senhor perdoou 10.000 talentos aqui, está enforcando o outro lá fora, porque o outro não paga 100 denários. O rei manda trazer o cara de volta, e encerra ele na prisão, e o rei diz: ele não sairá de lá, até pagar o último centavo. Para você ter uma ideia, eu tive a capacidade de poder calcular esses 10.000 talentos, porque um dia eu preguei sobre essa mensagem. 10.000 talentos dava 150.000 anos de um trabalhador judeu. 10.000 talentos era 1.800.000.000.000 de reais. E o cara pegou, o cara que devia para ele poucos dias de um trabalhador judeu. Quando o rei diz que ele não sairia de lá até pagar o último centavo, o que era que Jesus queria dizer? Qual era a ênfase de Jesus nesse texto? Jesus queria falar sobre perdão. Jesus queria dizer que se Deus nos perdoou tamanha dívida, uma dívida impagável, que jamais eu e você conseguiríamos pagar. Ele perdoou os nossos pecados, que eram muitos. Ele nos livrou de nós mesmos. Ele nos redimiu, Ele nos deu a sua graça, a sua paz. Ele colocou a cada dia o seu toque nas nossas vidas. Ele nos deu perdão. Então perdoe. O rei queria dizer: aquele camarada só vai sair de lá quando ele perdoar. Porque o perdão, ele nos aprisiona, ele nos lança na prisão da mágoa, do ressentimento. E é por isso que tem tantas doenças, segundo os médicos, porque pessoas não perdoam, e isso faz mal ao físico também. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é virar a página com um novo começo, folha em branco. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. O perdão é um ato de obediência a Deus. O perdão nos faz parecidos com Jesus. Perdoar é um ato de misericórdia. Na cruz, Jesus se esforçou para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Talvez eu tenha dito isso já aqui, eu já disse em muitos lugares. Creio que em todos os lugares que eu passei, eu falei disso porque foi algo marcante na minha vida. Porque a minha vida foi marcada pela revolta, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo desejo de vingança. A minha vida foi marcada pelas tragédias, pelo dessabor.
Mas a minha vida também foi marcada pelo perdão de Jesus por mim. Ele tem me ensinado a perdoar a cada dia, porque eu preciso de perdoar a cada dia. Eu preciso ser perdoado a cada dia, por minha esposa, pelos meus filhos. Eu careço de perdão, porque eu sou cheio de falhas, cheio de defeitos. Eu preciso que as pessoas ajam com misericórdia comigo. E da mesma maneira eu preciso agir com misericórdia para com os meus irmãos, para com os amigos, para as pessoas que me encontram, que têm relacionamento comigo. Eu vivi muito tempo em Goiânia com meu pai, e aos 18 anos, depois que minha mãe morreu, eu saí de casa e voltei para Umuarama. Todo mundo ligava para o meu pai e dizia, benção pai, benção pai. Quando chegava em mim, eu dizia, e daí, tudo bem? Eu não falava benção para ele. Eu desejei que ele morresse. Eu joguei na cara dele tantas coisas. Eu não queria saber dele. E o tempo passou e eu segui minha vida. E um dia, então, Jesus me alcançou. E o meu pai, então, veio de Goiânia para uma festa que o meu irmão do Japão deu aqui em Umuarama. Uma grande festa. E quando nós estávamos naquela festa, Jesus foi até mim e disse, é uma boa hora para você pedir perdão para o seu pai. E eu disse, mas Senhor, sempre foi ele que me atacou, sempre foi ele que não deu apoio, sempre foi ele que me humilhou, sempre foi ele. É ele que me deve pedir perdão e não eu. É assim, né, com você muitas vezes. Não, a pessoa errou. É ela que deve vir pedir perdão. E nem ela vem, nem você vai. E vocês ficam cercados por um relacionamento de mágoa, de ressentimento. Igual o meu irmão, que partiu para a eternidade quarta-feira passada, partiu brigado com a esposa, sem se perdoar. Porque nenhum ia. Aí então, naquela festa, Deus falou para mim, vá até ele e peça perdão. Eu disse, Senhor, é ele que deve vir. Aí Deus me falou algo e disse assim, você conhece o caminho do perdão, o teu pai não conhece. Eu falei para o pessoal parar um pouco, eu parei a festa praticamente. Chamei o meu pai no centro da sala e eu disse assim, pai, eu estou aqui nessa noite para lhe pedir perdão. Pai, eu carreguei uma revolta muito grande do Senhor, mas Senhor, pai, eu agora estou querendo que o Senhor me perdoe por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei, por tudo que eu pensei, por tudo que eu quis que o Senhor fizesse, que acontecesse de ruim com o Senhor. E meu pai então olhou para mim e disse, meu filho, quem deve te pedir perdão sou eu, me perdoa. E nós nos abraçamos e choramos, e o relacionamento foi reconciliado. O meu pai vinha em Umuarama, a casa que ele gostava de ficar era lá em casa, porque nós tínhamos comunhão, porque acabou a prisão, nós fomos libertos da prisão, do ressentimento. E meu pai faleceu no ano de 2010, e eu tive o privilégio de andar com ele por muitos hospitais, de às vezes pregar para pessoas nos hospitais, e ele ali do lado ouvindo, quietinho. Uma vez no hospital São Paulo, eu estava falando para uma moça que estava com câncer no útero e dizendo, não, Jesus é bom. E comecei a pregar o evangelho para ela, e olha que eu olho para o meu pai chorando, e eu disse, Deus faz umas coisas que a gente não entende. Meu pai às vezes não aceitava a gente falar de Jesus para ele, mas ele ouviu muitas vezes. Uma outra coisa que aconteceu na questão do perdão, eu não ia na casa do meu irmão Miguel por causa da minha cunhada.
Mesma coisa, quando eu perdoei meu pai, quando eu pedi o perdão para meu pai, eu fui até minha cunhada, falei, não quero mais isso na minha vida, não quero ficar brigado com ninguém, quem eu estou brigado eu vou atrás, vou pedir perdão. Aconteceu a mesma coisa, fui lá pedir perdão para ela, ela disse, não Paulo, eu que te devo pedir perdão. Também aconteceu a mesma coisa, hoje nós vivemos bem. Um outro fato que eu quero deixar aqui, e isso eu tenho certeza que eu já contei aqui, muitos irmãos aqui já sabem, talvez não precisaria contar, mas como entra e sai gente muitas vezes rápido, tem pessoas que não sabem. E eu quero falar sobre perdão, e é um tema, é por isso que eu estou falando isso. A minha filhinha foi atropelada com 7 aninhos por um motoqueiro de 17 anos, sem capacete, descalço numa moto. Eu nunca quis saber quem era esse jovem, nunca quis ir atrás dele, nunca reivindiquei nada para ele pagar nada. Simplesmente queria viver ignorando a vida dele, não queria nunca encontrá-lo. Eu não queria, mas existe um Deus soberano, um Deus que muitas vezes vai levar você a passar coisas que você jamais iria pensar que iria acontecer. Numa das quartas-feiras que eu ia ao projeto Restauração, a Casa de Recuperação, eu fui até lá, ministrei a palavra. No final do culto, um jovem saiu do banco e veio chorando à frente. Eu orei por ele, e eu coloquei a mão na cabeça dele, e eu disse, levanta, e ajudei ele a levantar. Quando ele levantou, ele colocou o rosto no meu peito, e começou a dizer, me perdoa, me perdoa. E eu disse, rapaz, você acaba de ser perdoado por Jesus, eu nem te conheço, né? Aí ele disse assim, não, mas eu preciso que você me perdoe. Aí eu coloquei o rosto dele para frente e disse, te perdoar do quê? Ele não teve coragem de dizer. Ele abaixou a cabeça e saiu pela porta. Quando ele saiu, Deus falou comigo e disse, esse é o rapaz que atropelou a sua filha há 11 anos atrás. Eu corri pela porta e chamei ele e disse, você atropelou a minha filha? Ele disse, sim, fui eu, me perdoa. E eu disse, rapaz, você já foi perdoado há muito tempo atrás. E abracei aquele jovem, e andei com ele em algumas igrejas, cantando junto com o Projeto Restauração. E ele foi a uma igreja, ele se batizou, eu não sei como ele está hoje. A minha esposa conseguiu perdoá-lo, foi lá no projeto também. E nós somos marcados pelo perdão de Deus, por aquilo que Deus faz, e o Marcelo também. Jesus, Ele quer que eu e você perdoe. Quando eu falo do perdão de Deus, não há nada mais glorioso do que ser perdoado. Não há nada melhor do que ser perdoado. É por isso que Davi, depois de pecar, depois de pisar na bola tanto com Deus, Davi escreve 2 salmos, Salmo 32 e Salmo 51. E no Salmo 32 ele começa, bem-aventurado, feliz é o homem cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é coberta. É feliz o homem que é perdoado. Certa vez, eu quero dizer sobre isso também. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um ladrão que entrou na casa do pai do Caio Fábio. E aquele ladrão, a mãe do Caio Fábio acordou e ele então correu e saltou pela janela e saiu fugindo. E um guardinha na esquina disse para o pai do Caio Fábio, reverendo, eu sei quem é esse camarada, esse ladrão. O senhor quer que eu mande prender? Aí o pai do Caio Fábio falou assim, não, vou fazer algo melhor, eu vou persegui-lo em oração. E todas as noites, antes de encerrar a oração,
o pai do Caio Fábio levantava a mão e dizia: Senhor, alcança aquele ladrão que entrou aqui em casa naquela noite, Senhor. Passou muitos anos, Caio Fábio foi pregar no presídio em Manaus, e quando ele faz um apelo para as pessoas aceitarem Cristo lá, receberem Jesus, um rapaz vem à frente, e a irmãzinha dele começa a cutucar ele, dizendo: olha aí o pombo, olha o pombo. Aí o Caio Fábio começa a olhar para cima, né? Cadê o pombo? Aí a menininha fala: não, é o ladrão que o papai ora por ele toda noite. E o Caio Fábio disse: o pombo hoje é pastor de uma igreja em Brasília. Perdão de Deus. E para encerrar, eu vou ler. Eu já contei essa história, mas acho que eu já contei de tantas maneiras diferentes. Já falei que era índio, falei que era tanta coisa, mas eu achei a mensagem, postei no Facebook e eu quero que você preste atenção. A força do perdão. Preste atenção nisso, olha. Um certo beduíno estava dentro de sua tenda ao sol da Palestina, quando entrou correndo um garoto adolescente, que se refugiou atrás dele, chorando e grunhindo. Logo em seguida chegou uma turba alvoroçada, empunhando cacetes e facas. Abriram a portinha da tenda e disseram ao beduíno: dá-nos este menino, porque ele é um assassino. O beduíno respondeu: mas há uma lei entre nós que diz que quando um assassino se refugia numa tenda, e o dono da tenda lhe der abrigo e guarida, ele está absolvido. Eu me compadeci deste garoto, quero perdoar-lhe. E o garoto tremia, mas eles disseram: você quer perdoá-lo, porque não sabe o que ele fez e nem a quem ele matou. O beduíno falou: não importa, eu quero perdoá-lo. Os homens então afirmaram: ele matou o seu filho. Vá ver o corpo dele sangrando na areia ali fora. O beduíno caiu num profundo silêncio. Depois, enxugando as lágrimas, disse: então eu vou criá-lo, como se ele fosse o meu filho. Esse é o padrão do perdão de Deus para nós. Se Deus consegue nos perdoar de forma tamanha, e consegue conviver conosco, e consegue querer ter relacionamento íntimo conosco, por que então muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar os outros? Jesus disse na oração do Pai Nosso: se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados pelo Pai Celestial. O perdão, ele nos livra, mais uma vez eu digo, da prisão. Fui marcado pelo passado, por uma vida de pecado e muita desilusão. Quando pensei que era tarde, Jesus veio e abriu a grade com a chave do perdão. Deu-me um novo começo, me ensinou a perdoar, tem me ensinado a perdoar e me deu nova direção. Hoje tenho liberdade, não vivo atrás das grades. Ele me tirou da prisão.